Oi, bom dia, alunos do Camil, segundo ano, como estão? E aí, como estão recebendo os resultados das avaliações? Espero que vocês estejam tendo resultados cada vez melhores e possam comemorar aí, certo? Nós estamos, pessoal, na contagem regressiva para a A4. Vocês sabem o assunto, vocês sabem o que devem ler e vocês sabem o que não devem fazer. O que devem fazer? Assistir às aulas, prestar atenção, ler muito, certo? Estudar sobre os assuntos. Carta argumentativa é o nosso assunto de hoje, não é surpresa para ninguém. Estamos aí com o nosso objeto do conhecimento, que é a macroestrutura do texto dissertativo argumentativo no gênero textual, carta argumentativa. Né? Vocês sabem que o texto dissertativo argumentativo ele se realiza em vários gêneros, né, textuais. E um deles é a carta argumentativa, que já ganhou esse nome, não foi à toa. Né? Estamos lembrando a vocês que nós dividimos este objeto do conhecimento em características estruturais do gênero textual, carta argumentativa e a produção do texto subsequente. Olha só, vamos fazer umas relembranças, né? Nós em que pé estávamos? Nós estávamos na contextualização, numa preparação, vendo o que vocês deveriam fazer a partir de um tema, de um desafio colocado para vocês. Então, colocamos isso na aula passada. A partir da leitura dos textos motivadores, aqueles textos motivadores sobre turismo, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redigam a carta argumentativa ao ministro do Turismo, Gilson Machado, na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Certo? E é isso aqui. Ó. Porque as outras modalidades de escrita, ou algumas delas, vocês já dominam, se vocês forem escrever na internet. Isso vocês já dominam. Para isso vocês não precisam ir à escola. Mas a modalidade escrita formal é o que é desejável para todo adulto, todo ser em formação, e vocês estão justamente nesse percurso para dominar a língua, certo? Isso daí se dá com muita prática, muita leitura, muita comunicação e muito diálogo e muito estudo também. Muitos alunos pensam que a redação, na hora, sai qualquer coisa. Você pensa ali, enrola, aumenta a letra, fica repetindo ali um argumento só, às vezes até um conteúdo só, uma sentença só. Mas não é isso. Vocês têm que dominar a modalidade escrita formal da língua portuguesa. E quando nós dizemos com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, é porque vocês sempre terão um tema como este aqui, investimento e expansão do turismo no Brasil. Vocês terão sempre um tema para o qual vocês estão preparados. Se vocês se surpreendem com um tema, se vocês têm a sensação que não há nada a dizer a priori, então o que é que eu faço? Eu vou ter de inventar ali uma frasezinha ou qualquer coisa e sair tocando ali, como quem tange um boi para se livrar. Não é assim. Veja, base nos conhecimentos ao longo de sua formação. Então, as disciplinas e os conhecimentos que vocês adquirem nelas
existem para capacitar dentro de uma concepção de homem, dentro de uma concepção de cidadão. Então, no meu tempo, quando eu tinha a idade de vocês, eu me surpreendi quando uma professora cobrou um tema completamente diferente, né? Que era o mundo no ano 2000. Olha só, naquela época parecia que o ano 2000 tinha... Então eu lembro, porque o natural, o normal era perguntar coisas duvidosas, irrelevantes e um canto de parede. Então você teria que desenvolver uma narrativa a partir daí, tudo bem. Mas não havia a ideia de texto motivador, por exemplo. Se você não soubesse como sair dali, não tivesse aquele mínimo pendor para inventar uma história e contar alguma coisa, você estava emparedado. Não tinha de onde partir. Muito bem. Então, se vocês estudam, tudo que vocês estudam é para formar um cabedal, um conjunto de conhecimentos que foi considerado pelos especialistas, pela sociedade brasileira, o que é que nossos filhos precisam estudar. Porque se chegasse a conclusão de que vocês não seria interessante estudar tal qual matéria ou tal qual assunto, há geralmente uma pressão, né? E aquilo vai desaparecendo. Se o que vocês estudam continua sendo ministrado, é porque a sociedade continua achando relevante. O que é essencial para a gente? Tudo que você está vendo na escola. O currículo que o Brasil tem. O currículo, o chamado BNCC, certo? E dentro das possibilidades, os itinerários formativos, a redação para a SPSEX, por exemplo. Então, vamos começar as nossas considerações. Vamos para uma releitura, tá? Então eu digo, se você está estranhando esse tema investimento e expansão do turismo no Brasil, se você acha que não tem o que dizer, alguma coisa na sua formação ficou assim, deixando a desejar. Bom, isso é muito simples, eu não vou me demorar muito aqui, porque nós já vimos, né, você tem um passo primeiro para você começar a escrever, que é delimitar o tema. O tema é dado, o tema é amplo, você vai imaginar o ponto de ataque, por onde você vai atacar o problema ali. Porque existe tanto a dizer, existem tantos aspectos que você tem que pensar, eu vou ficar nesse aqui. E por incrível que pareça, delimitar não é restringir, apequenar, diminuir a importância do que se vai dizer sobre um tema, né? Delimitar é você estabelecer limites lógicos que devem ser respeitados durante a construção do seu texto, porque geralmente há muito a dizer, há um mundo de coisas a dizer sobre quase tudo, né? Existe um ditado na minha terra que é assim: no mundo existe de tudo e ainda sobram 14. Então a gente tem sempre o que dizer, mas se você não pensa nisso e começa a escrever, ou se você não se organiza como um método, certo? Respondo isso, penso naquilo, organizo dessa maneira. Se você não tem um método, então tudo pode acontecer, inclusive nada. E o que não é desejável, certo? Então, tema, tese e argumentos. Então, sobre a delimitação do tema, aí a gente tem assim: investimento e expansão do turismo no Brasil. Você tem que pensar isso aí, né? Tudo que tem para dizer, o que é que você vai colocar, o que é que não vai colocar, que aspecto mais você vai afunilar e assim por diante. O tipo textual, dissertativo e argumentativo. Aliás, a vida escolar de vocês é muito disso, né? Então, o tipo textual, pessoal, é aquele... Existem vários tipos: o argumentativo, o injuntivo, dissertativo, dissertativo argumentativo, e assim por diante.
que vocês já estudaram, inclusive fizeram provas sobre isso, classificaram, fizeram exercícios. Então, nesse tipo textual, a gente vai querer, para que renda a coisa, né, a chamada questão polêmica. Né, aquela questão capaz de mobilizar, de colocar confronto de ideias, né? Vou chamar de QP aqui. O terceiro aqui momento a considerar é a tempestade de ideias para a questão polêmica. Lembram? Então, situação do turismo no Brasil, possíveis causas e soluções. Aí vem a cabeça, você vai deixando fluir, vai escrevendo. Bom, sobre a construção do texto, vocês têm o primeiro passo é sempre isso, a gente vai deixando aí para vocês se lembrarem, né? Da limitação do tempo. Vamos martelar isso, hein, pessoal, o tempo todo. Então, vamos imaginar aí essa tese. Apesar de possuir recursos naturais exuberantes, ricas tradições culturais e um povo hospitaleiro, o Brasil amarga desde 1998 uma estagnação no número de visitantes por falta de política de investimentos adequada, o que certamente trará sérios obstáculos ao crescimento do PIB do país. Todo mundo sabe o que é PIB? Produto Interno Bruto. É tudo, a soma de todas as riquezas que se produz no país. Então, você pensou naquelas coisas do primeiro passo, aí você vai desenvolver o texto. Né? Então você vai pensar que textos, que argumentos. Então, argumento 1. Acreditar que a desigualdade social e a violência nas grandes cidades são as principais causas de o desenvolvimento pífio do turismo internacional e doméstico no Brasil é, em grande medida, uma percepção simplista. Aquela percepção sem muita reflexão. Você pensa e ponto. Falta, na verdade, investimento eficiente em comunicação e marketing, certo? Então, isso daí foi bem posto, tá certo? Você tem que colocar um argumento. Tá? Colocar um argumento. Quando se diz assim, percepção simplista, você já está começando a, digamos assim, atacar, fustigar aqueles que pensam dessa maneira. Lembre que nós vamos chegar na chamada polêmica, né? Então, novamente, aí bato o martelo, primeiro passo. Depois o argumento 2. Você imagina o argumento 2. O investimento no setor de turismo é sinônimo de crescimento econômico, uma vez que essa atividade impacta positivamente a melhoria de infraestrutura, a valorização do patrimônio histórico, cultural e natural e a geração de emprego, rendas e novos empreendimentos. Esse é o argumento 2. Então, coloca. Mas então, estamos agora no segundo passo. E o segundo passo, macroestrutura, todo. Você vai ver como fazer o projeto de texto pensando no todo. Então, é a construção do projeto de texto. Tá? Então, você vê que a introdução, existe algumas obrigatoriedades. Aí. O gancho é bom colocar, geralmente bem logo no início, para fisgar o leitor. Você anunciar a tese e esboçar, dá a entender para onde você se dirige. É tanto que, quando você faz isso, você se compromete. Certo? Você promete ir por um caminho, não é introdução, você tem que ir por esse caminho, né? Na sua argumentação. Então, o plano de desenvolvimento já é o embrião de cada parágrafo, se você fizer bem feito. Né? No desenvolvimento, aí você vai elencar os argumentos.
Não vale elencar 17 argumentos, que eles vão ficar tudo superficiais, vão virar alusões, referências assim, ligeiras demais. Você tem que pegar, né, desenvolver os argumentos de maneira muito sólida, aprofundando, né, dando detalhes, relações lógicas. Então, nós colocamos aqui como amostragem, digamos, um número cabalístico, né? 2. Coloque isso na cabeça. Desenvolva 2 frentes, 2 argumentos para fortalecer a sua tese. Se você quiser falar de tudo, você não vai falar de nada que não seja superficialmente, né? Então, o desenvolvimento vai ter os argumentos. E dentro do parágrafo lá, você vai ter de dizer. Aí você está fazendo o projeto, né? O tópico frasal, o aprofundamento, o que é que você vai dizer? Esboça, parece que mas você ganha tempo. E finalmente o fechamento, que é uma espécie de mini conclusão, né? A conclusão parcial. Depois nós passamos à conclusão mesmo, né? Temos a retomada da tese, o que é imperioso no concurso da SPSEC é imperioso, né? Retomar a tese é sempre um recurso bom em si e em qualquer contexto em que você esteja fazendo uso de um gênero textual dissertativo argumentativo. Depois, a conclusão, né? Conclusão do seu texto, tem que pensar. E no caso da carta argumentativa, essa conclusão vai envolver o quê? Essa conclusão vai envolver propostas e ou solicitações. Você faz proposta, ou você faz solicitações, ou você faz os dois, tá? Vamos agora, né, nesses minutos aqui do terceiro texto, dar uma relembrada na estrutura da carta argumentativa, na maneira como ela se constrói, né? E a gente estava falando do quê? Daquele leitor hipotético, daquele cidadão hipotético que é você, né? E você, imagina aí, precisa escrever uma carta para o ministro do Turismo. Então, data, né? E começa. Vamos ver os elementos aí. Não é de hoje que nossa terra Brasília é celebrada por sua natureza exuberante, com suas tradições exigentes. Então aí é o gancho. Você vai dizer isso porque depois você vai falar do turismo, né? Tudo que a gente já vai se preparando, né? Apesar disso, nosso país tem fracassado até agora na imperiosa tarefa de se consolidar como roteiro preferencial de turismo internacional e doméstico. Você veja, o Brasil tem tudo para se dar bem nessa área, né? Está em vermelho, é o gancho. Ele, opa, introduziu você foi fisgado. Realmente a Terra Brasília, né? Nós temos uma tradição, a gente hospitaleira e tal. Então, tem aquele gancho que introduz no assunto. Depois, você tem a tese, né? Desejavelmente assim, quando você está querendo... A gente diz isso porque imagina que vocês queiram consolidar, estão em fase de consolidação do conhecimento, de conduta, né? Então, o lugar da tese é depois que há o gancho, né? Aí vem a tese. Apesar disso, nosso país tem fracassado até agora na imperiosa tarefa de se consolidar como roteiro preferencial de turismo internacional e doméstico. Bom, então, enuncia-se uma tese. O Brasil não vai bem, né? Então, alguma coisa vai ter de ser chacoalhada aí. Aí, como comprova, vai seguindo, né? Como comprovam dados do Anuário Estatístico do Turismo 2020, segundo o qual o número de visitantes estagnou-se na marca de 6 milhões por ano, né? Estagnar é ficar parado, como a água parada começa a ficar suja, né? Nessa perspectiva,
Tal crise produz sérios obstáculos ao crescimento do PIB do país. Essa crise da estagnação do turismo, né, de visitantes. Nessa perspectiva, tal crise produz sérios obstáculos ao crescimento do PIB do país, situação que deve ser revertida imediatamente. Tá? Então aí ele vai dizer por onde ele vai passar, ele detalha alguma coisa e depois ele fecha essa mini conclusão aí, tá? Está bem? Depois aí a gente tem os argumentos. Vamos colocar os argumentos, vamos começar a rechear essa nossa cartinha, né? Então, argumento 1, há quem defenda. Então entra o argumento 1. Tá? Isso vai ser o arauto do argumento 1. Ele vai anunciar a quem defenda aí o 1 é o início. Senhor ministro, vocativo, você está numa carta, tem que usar o nome do interlocutor, né? Ou o posto, ou alguma coisa que o identifique. Normalmente é o posto, um cargo que alguém exerce, CEO de tal fábrica e assim vai. A quem defenda que senhor ministro, que as principais causas para esse desenvolvimento pífio do turismo brasileiro sejam as condições de desigualdade social e de violência nas grandes metrópoles brasileiras, e em particular nos principais roteiros de turismo local. Não se contesta que persiste ainda no mundo um sentimento de segurança em relação ao Brasil. Tá? Então, veja que ele já começa a polemizar. Né? Ele vai dizer, olha, há quem defenda isso, mas ninguém percebe tal outra coisa. Né? Não se contesta ainda no mundo, né? não se contesta, quer dizer, ninguém é maluco de ser contra uma coisa tão óbvia, né? Que persiste ainda no mundo um movimento de insegurança em relação ao Brasil. Muito em consequência, diga-se de passagem, de imagens negativas, muito em consequência de imagens negativas do país propagadas de forma massiva pelos meios de comunicação. Aí, a boa notícia, Vossa Excelência, senhor ministro, Vossa Excelência, 2 vezes o vocativo aí. A boa notícia é que esse quadro pode reverter-se com ações eficazes de marketing, cujos resultados estão a olhos vistos em países como México e Tailândia, mais pobres e mais violentos que o Brasil. Quer dizer o seguinte, a gente não pode pintar o bicho tão feio, né? E aí você tem, olha, existem dois países mais pobres, mais violentos que o Brasil, não obstante que atrai turista, né? Atrai muito turista. Então, o que é isso? O que é isso? Ele vai repassar a situação para o seu interlocutor. O argumento 2 é o argumento de soluções por meio de razões, dados estatísticos e argumentos lógicos. Então, isso aí, hoje em dia essa competência já está sendo martelada para mais pessoas, né? Essa cabeça de argumento lógico, dados estatísticos. Então ele segue. Além disso, investir no setor de turismo é sem sombra de dúvida sinônimo de crescimento econômico. Olha, está dizendo porque que ele quer que, uma vez que essa atividade impacta positivamente a melhoria da infraestrutura básica, a valorização do patrimônio histórico, cultural e natural, e a geração de emprego, renda e novos empreendimentos. Não é à toa, como certamente o senhor, né, vocativo, o senhor bem sabe, que esse setor responde em 2020 por cerca de 7,7% do PIB brasileiro, segundo dados do próprio Ministério do Turismo. Nesse sentido, nada justifica a inércia que hoje impera em sua pasta. Olha que polêmica, né? Ele está dizendo que essa pasta, né, do ministro,
não está bem. Nada justifica a inércia. É como se ele dissesse, o senhor fica paradão. A inércia significa isso. Quando a gente fala de inércia em relação a pessoas, é isso. Né? Atitudes. Você não reage, por assim dizer. É mais do que urgente, portanto, empreender medidas imediatas com participação de ou com setores de iniciativa privada, inclusive a fim de alavancar os investimentos para a consolidação e expansão do turismo brasileiro. Estamos chegando ao parágrafo final. Sendo assim, senhor ministro, veja que é necessário manter um vínculo. Dá uma ideia mais de familiaridade, de uma cordialidade, de uma amizade que se não está, se não é real, está por fazer-se. Né? Sendo assim, senhor ministro, já passou da hora de o Brasil assumir definitivamente o seu protagonismo como potência mundial de turismo. Afinal, além dos recursos naturais, com biomas únicos no planeta, o país dispõe de tradições culturais autóctones e um povo cordial. Essa transformação depende, no entanto, do engajamento de ação governamental, em particular do Ministério do Turismo, no sentido de ultrapassar de uma vez os obstáculos que atrasam o desenvolvimento e a expansão do setor. Por esse motivo, solicitamos, aí ele já dá uma mudança para a solicitação, né? Solicitamos como medida de decisão, como tomada de decisão imediata, a implementação de campanhas locais e internacionais de promoção dos destinos turísticos brasileiros no exterior, com foco no período pós-pandemia. Né? Então, temos, além do vocativo, outros elementos recorrentes na carta de decisão sine qua non, é aquele fecho, né? O fechozinho. Atenciosamente e assim por diante. Isso nós chamamos de despedida. A assinatura depois, embaixo, né? E a solicitação, que já está no final. Então, aí está um slide elucidativo. Você não pode prescindir disso. Não é uma espécie de opção, é indelicadeza. Você não mandar, quando não conhece a pessoa, uma mensagem, tudo. Bom, então, atenciosamente, fulano dos Anzóis Carapuça, da Associação Brasileira de Agências de Turismo. Tá certo, pessoal? Então, assim você termina o seu texto, você fez aquele seu projetinho e fez aquele seu texto em função dele. Certo? Então, vamos ficar por aqui e desejar a vocês aí bons estudos, um bom lazer também na medida do possível. Cuidem-se, a pandemia não é brincadeira, certo? Ficamos aí com o nosso amigo Thomas Foller. O conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. Pessoal, até a próxima aula. Continuem firmes. Vocês têm um grande potencial. Vamos superar essa crise. Vamos estar juntos brevemente por um motivo. Deus é bom. Um abraço, até mais.